que está em primeiro plano na política em Minas e em Brasília? As decisões do Supremo que podem atingir condenações da Lava Jato, a ebulição no Congresso que deve atrasar a votação da reforma da Previdência e os movimentos do governador Romeu Zema em relação à Assembleia Legislativa. A conversa de hoje é com o jornalista e colunista político de rádio, jornal e TV, Carlos Lindenberg. Bem-vindo, Lindenberg. É sempre um prazer estar falando sobre política aqui na Casa da Política. Lindenberg, você conversou com o governador Romeu Zema hoje, não é isso? Um pouquinho antes dele almoçar com o presidente da Assembleia, Agostinho Patrus. Como é que foi essa conversa? Olha, essas conversas, elas são, em boa parte, se você usa essas informações de bastidores, e você... Mas a conversa teve um tom, eu diria, otimista do ponto de vista do governador, claro, ele não poderia ser pessimista conversando comigo, mas preocupado, ele tem as suas preocupações, né? Fala muito na dívida, né? A dívida crescente do Estado, chega a números estratosféricos, inclusive, se não forem resolvidas algumas questões de imediato, a questão da recuperação fiscal. E os projetos de recuperação fiscal? Chegam à Assembleia porque é para chegar desde abril, né? Mas vai mandar segunda-feira. Segunda-feira. A informação que eu tenho é que segunda-feira já encaminha alguns projetos para cá. Não sei se 2 ou 3, ou se resume a 1, ou são 9, ou 10, ou 12, mas já começam segunda-feira. O secretário Bilac Pinto deve vir à Assembleia segunda-feira, já trazendo essas mensagens, que dizem respeito, sobretudo, à questão da venda de ativos, né? Mas a questão da... Venda de ativos significa vender CEMIG e Copasa. Vender CEMIG, especialmente Copasa, aos dois, especialmente, né? e fazer a negociação dos royalties das CBPM, né? Da Codemig. Lá da Codemig. O famoso nióbio de Araxá, que parece que inesgotável, né? Acaba nunca o nióbio de Araxá. Sem essas providências, segundo ele, né? O Estado fica praticamente ingovernável, porque você tem compromissos vindo um atrás do outro, e você tem um resto a pagar, e as coisas vão aí. O governador Pimentel tem uma visão diferente disso, evidentemente. Acha que, inclusive, o caminho é brigar pela Lei Candir. O governador Zema acha o seguinte, a Lei Candir é uma possibilidade, mas não é uma coisa tão fácil assim. Até porque, só para concluir, sim, até porque, como diz ele, a União não está dificuldades financeiras tão precárias quanto Minas Gerais, então não teria tanto dinheiro assim para liberar. Essa comparação, nós sabemos que a União tem muito mais margem de manobra do que o governo do Não, sem dúvida, você tem inclusive Estado. pré-sal, você tem venda de ativos lá, né? Petrobras, né? Que também, Eletrobras, que está na agulha também para ser vendido. Ou seja, o que eu percebi conversando com o governador, conversando com o secretário de governo, Bilac Pinto, que conhece a casa, conhece o mundo político, ao contrário do governador Zema. Foi deputado estadual, depois federal, agora assume. Foi secretário de Estado por mais de uma vez, portanto conhece a casa, conhece o mundo político, ao contrário do governador Zema, que raciocina muito aritmeticamente, muito financeiramente, né? E está focado nisso. O Bilac Pinto tem uma expressão corriqueira, tem mais jogo de cintura, digamos, mas vai jogar um pouco dessa responsabilidade do ajuste fiscal aqui à Assembleia Legislativa. Ele já tem feito isso, né? Sistematicamente o governo, o Zema, quando fala, o governador e o próprio Bilac fez uma declaração aqui quando veio, né, se apresentar na condição de secretário de governo e interlocutor
com a Assembleia, ele fez uma declaração nesse sentido, de que chamando a responsabilidade. Né? Exatamente. E insiste nisso. Insiste que os deputados têm responsabilidade com o Estado. Pois é, mas como é que você vê a possibilidade... Foi uma estreia ruim há um mês atrás, né, esse episódio. Sim, teve aqui na casa, inclusive, criou um mal-estar enorme. Exato. No dia seguinte, o presidente do Tribunal de Justiça teve que vir aqui, o Ministério Público teve que vir aqui para teve desagravo e tudo mais. Uma ação de desagravo e recompor as coisas, coisa e tal. Né? Pois é, como é que você está enxergando as perspectivas reais, assim, em relação ao regime de recuperação fiscal, a esses projetos que estão chegando, levando em consideração o que Bilac Pinto fez ou deixou de fazer? Porque nesse período, o que nós sabemos é que existia, naquele momento, digamos, uma hostilidade até, não é? Que aparecia nas conversas, nas falas e tal, parte a parte. E agora? Acho que não, acho que agora baixaram mais um pouco a bola. Eu acho que há melhores condições de diálogo. Né? Nessa segunda-feira, nessa quinta-feira, o governador Romeu Zema teve um almoço com Agostinho Patrus, com o presidente da Assembleia. Não foram conversar, evidentemente, sobre sobremesa. Foram conversar sobre essas dificuldades que estão ocorrendo na relação do Executivo com o Legislativo. O governador Zema, na conversa comigo, evidentemente que não explicitou isso. Então, claramente, assim, para dizer, olha, tem problema. Sabe que tem problema, mas que as coisas tendem a melhorar. Se vão realmente melhorar, não sei. Até onde a gente sabe, as lideranças da casa não foram envolvidas ainda nessas discussões. Mas vão ser envolvidas a partir da semana que vem. Esse é um outro dado. Vão ser envolvidas. As chamadas lideranças partidárias vão ser envolvidas, vão ser chamadas para conversar. Se não estão sendo chamadas já a partir desse almoço de hoje. Né? De forma que... eu me lembro de uma questão... Aqui vou retroagir um pouco na campanha. Eu fiz uma entrevista com o Romeu Zema, né? E eu perguntei exatamente a ele, governador, você não tem nada a trazer para oferecer? Por que o senhor está achando que os deputados vão votar a seu bel prazer? O senhor acha por quê? Não, porque eu acho, dizia ele, naquela época, e continua insistindo com isso hoje, né? Eu acho que o deputado tem responsabilidade com o Estado. Não é apenas com o meu governo, é com o Estado. E é nesse sentido que ele vai levar essa conversa, da responsabilidade institucional, né, dos deputados ou da Casa Legislativa com o Estado. Se ele vai ser bem sucedido nisso ou não, nós vamos ver ao longo da semana. Como é que vai ser essa entrada da semana, segunda-feira, como é que vai acontecer isso aqui. Porque esse discurso tem que vir supostamente acompanhado de muita conversa. Mas tem muita. Aliás, já desde que começou a conversa agora, né? Acho que esse almoço dessa quinta-feira já não foi exatamente, como disse, para tratar da sobremesa. Já estava tratando do prato principal. Vamos falar um pouquinho de Supremo Tribunal Federal, que essa semana ficou em evidência, falando do cenário político, que é o que nós estamos falando aqui. O Supremo tomou uma decisão na outra semana, né, em relação ao direito de se anular, né, a possibilidade de se anular condenações que foram feitas pela Lava Jato e por outras forças-tarefas também. Aquela história do delator e do delatado. Isso, né? Exatamente. Porque o juiz Sérgio Moro, quando juiz, ele deu o mesmo prazo para todo mundo, para o delator e para o delatado. E o Supremo entendeu, né, que o delator tem que falar primeiro. Isso. Depois é que o delatado, tomando conhecimento do que disse o delator contra ele, vai se dizer, vai se explicar. Agora, essa quarta-feira, nessa quarta-feira, eles
pacificaram isso, mas tem que decidir como que isso, até onde vai, a quem alcança e como alcança. A tal tese do Dias Toffoli. E isso é que foi adiado. Era para ser nessa quinta-feira e não aconteceu. O que você acha que está acontecendo no Supremo? Dizem que os bastidores estão tensos. Olha, deixa eu dizer, a minha visão do Supremo é o seguinte, pelo que eu tenho visto, conversado, porque eu conheço algumas pessoas do Supremo, né? E aí a gente conversa, é evidente. O Supremo está vivendo uma turbulência. Há muitos anos a gente não percebia, não via, não constatava isso. É uma turbulência impressionante. A cada dia você tem uma decisão que assusta. Né? A da semana passada, né? Essa de ontem, de quarta-feira, que passou para quinta, que não houve. Quer dizer, então eu acho que essas coisas estão trazendo uma certa insegurança para o país. Né? Seria interessante, seria bom, seria de bom alcance, e falar ao vitre, mas é ruim, né? De bom alcance, que o Supremo acalmasse mais os ânimos, e serenasse um pouco mais, e não fizesse, como alguns juízes têm feito, de jogar para a plateia. Né? A gente vê os votos do Roberto Barroso, por exemplo, são demagógicos, apesar Agora a tentação não é muito grande, não, porque do que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma discussão política no país, uma disputa política, inclusive em torno do personagem, não é, que está no centro das atenções nesse sentido, que é o ex-presidente Lula. É anular ou não um dos processos que existe contra ele. Claro. Não é? E a Lava Jato, e Sérgio Moro, não é? E tudo que a Lava Jato representou por tantos anos, não é, que está em xeque. Até que ponto, não é? Você acredita que o Supremo vai realmente tomar uma decisão que pode anular uma condenação do Lula? Olha, e, enfim, colocar ou seja, referendar uma suspeição sobre a Lava Jato? Vamos voltar aqui, então, para a reunião de quarta-feira. Né? O que houve na reunião de quarta-feira? Quando o Toffoli falou na semana passada de dar uma não era tese, ele usou uma outra expressão, era pontuação, uma coisa... Modulação. Modulação. Quando foi na quarta-feira, ele já não usou essa expressão modulação, falou em tese, falou numa tese que orientasse os tribunais inferiores. E teve a contestação imediata do Lewandowski. Ele falou, não, senhor, isso não é tese, isso é a modulação. E por ter modulação, ministro, presidente, é preciso que tenha uma votação qualificada. Aí tirou as armas do Toffoli, porque ele queria botar a tese, que aliás prevaleceu, né, para não ter a votação qualificada, né, de 3/5, não é isso? De 4/5. Aí ele ficou em dificuldade, mas conseguiu convencer os outros, né? Porque ali você tem 4 juízes, pelo menos, que votam na mesma orientação. Né? No mínimo 4 juízes votam na... 2 que vão votar contra. Vão votar contra, já se sabe. Que são contrários, inclusive, ao resultado que foi desse julgamento. Do 7/4. Do 7/4. Exatamente. Então, são os 4 que certamente votam numa mesma direção. A exceção da ministra Carmen Lúcia, que ficou ali como eu disse outro dia, meio pedra, meio tijolo o voto dela, porque ela disse que não havia prejuízo, mas era preciso que o réu, né, apontasse o prejuízo, como se a prisão ou a condenação em si mesma não fosse um prejuízo. Claro que é um prejuízo. Agora, o que está em jogo numa decisão como essa, está dizendo que o Supremo, né, está sob pressão durante muito tempo, né, tem muita coisa a ser decidida e o conflito interno, as divisões... Só vai adiando isso e só vai piorando. Justamente. Tem que decidir de uma vez logo. Agora, não é só a Lava Jato
que tem forças políticas aí, para além, inclusive, do próprio Lula, não é? Que aguardam por uma decisão sobre isso. Né? Tem muita, tem muita coisa. E o próprio executivo, né? O Claro. próprio governo Bolsonaro, Você- o próprio Bolsonaro. Você vê que o filho do Bolsonaro, nessa semana, o Gilmar Mendes, excluiu a investigação sobre o senador Flávio Bolsonaro. Né? Inesperadamente, tirou a investigação de cima do senador Flávio Bolsonaro. A despeito de ontem, dessa quarta-feira, o Gilmar Mendes ter feito um discurso, né, como se diria os estudantes de direito, um libelo contra a Lava Jato, né? Foi uma coisa impressionante, né, o que ele fez. Mas, enfim... Comparou a Lava Jato a tortura. à tortura. A uma tortura. Né? Mas, enfim, eu acho que quanto mais o Supremo tenta adiar uma decisão, ou as decisões são várias, têm que ser tomadas, uma que pode alcançar o presidente Lula, né? Beneficiar o presidente Lula, a outra que já beneficiou o Flávio Bolsonaro, né? Enquanto não decidir essas coisas, é preciso decidir logo, né? Nós vamos viver um tormento. Aquilo que eles tanto prezam, que é chamada segurança jurídica, nós estamos, a certa altura, de certo modo, numa insegurança jurídica. Porque você tem um Supremo absolutamente dividido, né? Você tem esses 4 que votam sempre numa direção. Você tem os outros que votam também 3 ou 4 numa mesma direção, mas outros 3 ou 4 votam de maneira diversa, você não sabe em que direção que eles vão. Não que a gente tenha que adivinhar o voto de cada um, não estou dizendo isso aqui, tá certo? Você acha que tudo isso tem início lá na história de ouvir as ruas? Tem. Ouvir as ruas. Tem sim. E um dos votos é exatamente desse. Que, de acordo com o noticiário do jornal, vota a favor ou contra. Vamos avançar aqui, porque senão o nosso tempo acaba. Vamos falar um pouquinho de Congresso, porque o Congresso também, essa semana, deu o que falar, especialmente o Senado, não é? Nós tivemos lá uma votação que causou surpresa, porque estava tudo dado, né? O primeiro turno, supostamente o primeiro turno da reforma da Previdência no Senado, não tinha problema. E aí os senadores derrubaram o abono salarial, que provocou reação do governo. Veja só, nós estamos com os 3 poderes em ebulição. Os 3 poderes estão em ebulição. O que é ruim. O que é complicado para a população. Você tem, de um lado, o Supremo, com isso nós estamos falando aqui, acabamos de falar. Nós temos agora o Congresso com essas decisões que tomaram aí nas últimas horas, né, que trazem problemas. Nós temos, de outro lado, o Executivo também com problemas. E não é problema só do incêndio da Amazônia, não, problemas internos. Hoje, por exemplo, nessa quinta-feira, o novo procurador-geral, o que ele pediu? O que ele pediu? A reabertura da investigação do esfaqueamento do Bolsonaro. Coisa de um ano e... O caso do Adélio. Quase mais de um ano atrás. Quer dizer... Que estava sendo tratado como uma questão já... Não, uma questão policial, uma questão técnica. Ele levou para o Supremo isso hoje, nessa quinta-feira. Ou seja, mais um problema que o Supremo vai ter que decidir. Não é? Vai atender a essa solicitação do Ministério Público ou da Procuradoria-Geral da República ou não vai? Ou seja, o procurador, o novo procurador, colocou em xeque toda a investigação da Polícia Federal. Ou seja, a Polícia Federal não merece mais crédito? Mereceu até outro dia mesmo, por que não merece agora? Né? Ou seja, então nós estamos com os 3 poderes com seus problemas. Problemas que às vezes se interligam. O Congresso com problemas com o Executivo, porque tem problemas ali, tanto é que uma das questões colocadas nessas últimas horas foi exatamente a espera de como é que eu diria, de uma melhor
boa vontade, digamos, do Executivo em relação... Tem questão de emendas parlamentares, tem a questão do do leilão do pré-sal. Exatamente. Né? Então, como é que vai ser dividido, né, com os estados e municípios. Você vê que nós estamos vivendo realmente um momento ímpar da história brasileira. E um problema perigoso, porque de repente, de tudo isso aí, quem tem, eu estava comentando isso outro dia na rádio, quem tem, de fato, o poder, porque tem o poder armado, é o Executivo. Então a gente está vivendo um momento delicado da vida nacional. E é preciso que cada um assuma a sua responsabilidade perante a história. Não é possível que o Executivo queira fazer o que não lhe compete, assim como o Judiciário e assim como o Congresso. Ou seja, é preciso que haja um alinhamento, não no sentido do alinhamento automático de um com o outro, mas no sentido até da criticidade, né, e da responsabilidade social e política de cada um. Porque senão a gente não sabe o que vai ser o dia de amanhã. Diante desses três poderes em dificuldade, com seus problemas particulares, próprios, mas se entrelaçam, nós vamos ter dificuldade já. Você imagina essa história do Adélio Bispo lá. Se isso volta para reabrir lá atrás, o que se quer chegar com isso? Aonde quer chegar com isso? É dizer que alguém financiou o Adélio Bispo para esfaquear o Bolsonaro. Quando está provado, e mais do que provado, ao que me parece, até porque transitado em julgado, né? Se bem que não chegou ainda nas cortes superiores, e entrou nessa quinta-feira, que o rapaz é um psicopata, um doido, um maníaco, coitado. Então, é preciso enxergar isso. De outro lado, você vê o Supremo com essa dificuldade de tomar decisão, né? E aí agora o Congresso com essa coisa aí de emendas parlamentares. Só para a gente encerrar, teve um episódio logo depois da derrubada, que foi uma derrota que o Senado impôs ao governo, que foi a derrubada da formulação que estava lá sobre o abono salarial, que trazia uma mudança em relação ao abono salarial na reforma da Previdência. O ministro da Economia, Paulo Guedes, teve uma reação bastante... digamos, intempestiva. Ele cancelou 4 reuniões que ele tinha marcado no Congresso, ele fez uma afirmação mesmo que a PEC que está ainda, que não foi enviada ao Congresso, e que é a PEC do Pacto Federativo, que vai ser enviada ao Senado, que o dinheiro que deixa de se economizar na Previdência com a queda lá do abono salarial vai ser descontado no Pacto Federativo. Então... Ou seja, cada um vai pagar um pouco disso aí. E ele fala de uma forma bastante irritada, assim, agressiva. Quem conhece Paulo Guedes, que já namorou aqui em Belo Horizonte, já frequentou Belo Horizonte, teve namorada aqui em Belo Horizonte, quem conhece o Paulo Guedes diz que ele é assim mesmo. Ele é dado a chiliques. Não é só reação intempestiva, não. Agora, quando você é ministro da Economia e só não é namorado, ficou complicado. Sim, você veja o seguinte, é que ele é dado esse tipo de reação. Né? Alguém me falou, naquela época, ele disse assim, olha, se não der certo isso, eu vou pegar meu boné e vou embora. Ele disse aí, 2 semanas atrás, esse negócio. Alguém me falou que conhece ele, desse tempo que passou aqui em Belo Horizonte, disse, olha, não custa nada ele fazer isso mesmo. Ele, para pegar o boné e ir embora, não custa nada. Até porque ele não tem nenhum compromisso com o governo e com o país. Ele é um banqueiro que vive de especulação financeira. Para ele botar o dinheiro na Bolsa de Nova York, onde já deve estar, ou em outros lugares, não custa nada. Qual é o compromisso que ele tem com esse negócio? Nada, nenhum. Carlos Lindenberg, obrigada de novo por vir aqui conversar com a gente. Sempre um prazer, viu? Mas num momento turbulento nós estamos atravessando. Vamos ver se a gente consegue, esse pessoal, baixar um pouco a bola para a gente tomar um rumo, né? É hora de tomar uma certa providência. O país precisa. Conversei com o jornalista de rádio, jornal e TV, Carlos Lindenberg. Ele fez aqui um apanhado para nós desse cenário político, especialmente dessa última semana, o Supremo Tribunal Federal lá
com problemas, uma discussão tensa em relação que toca a Lava Jato, em relação às condenações da Lava Jato, que podem eventualmente ser anuladas, e quais seriam elas. Enfim, tem lá uma situação de tensão, isso foi adiado, mas há uma pressão, não é? O Supremo está sob pressão, não só sobre isso, mas outras questões também. O Congresso Nacional, que chegou o Senado Federal, que chegou a derrubar um ponto lá da Previdência, que causou reação da equipe econômica, enfim, que representou uma derrota do governo mesmo em relação ao abono, e também sobre o encontro que o Carlos Lindenberg teve hoje com o governador Zema, a perspectiva de, afinal, chegar a casa os projetos do regime de recuperação fiscal que prometem dar o que falar e ocupar o resto do semestre. Sem dúvida. O Mundo Político fica por aqui. Se você quiser rever a entrevista, já sabe, é só acessar nosso site ou YouTube e para falar conosco, o e-mail ou o Twitter. Obrigada pela companhia. Até a próxima.